Para resumir a cena, Fabiola, essa meta de déficit fiscal zero foi para o Beleléu. Ela foi morta, foi assassinada pelo Lula quando ele disse que o país não precisa de déficit zero. E o que está se assistindo agora em Brasília é o velório que antecede o sepultamento da meta zero. Então, há toda uma coreografia que compõe esse velório. O Lula recebeu lá 40 parlamentares, alguns representam os partidos do Centrão, outros comandam partidos, comandam as legendas, são presidentes das legendas, e fez-se ali uma coreografia, como se o Lula desejasse dividir o sepultamento, a responsabilidade pelo sepultamento, com o Congresso. Então, ali não se falou de déficit zero, embora todo mundo saiba que o cadáver está na sala, todo mundo finge que não está lá. E aí o Lula falou: olha, é preciso aprovar as propostas do Haddad no Congresso. E o Haddad passa o Pires pela Câmara, pelo Senado, pelo Judiciário, ele precisa arrecadar. Ele precisa arrecadar, pelo que está previsto na proposta de orçamento do governo para 2024, quase 170 bilhões de reais. Não vai conseguir. Então, morreu a meta de déficit zero, está em curso o velório e agora está se discutindo o tamanho do defunto, o tamanho do buraco, da cova que vai ter que ser aberta para absorver o déficit do próximo ano. 0,25%, 0,5% do PIB, em reais, isso significa alguma coisa em torno de 30 bilhões e 60 bilhões de reais. Esse é o tamanho do buraco. Quanto mais o Haddad conseguir arrecadar em decisões judiciais, com aprovações que ele obtiver na Câmara e no Senado, você reduz o tamanho do buraco. Mas o déficit morreu. Esta é uma má notícia para o Haddad, Fabiola, que falava a sério em zerar o déficit, embora soubesse que havia o risco de não conseguir. Mas o Lula atalhou essa conversa e ontem o governo obteve um adiamento da reunião da Comissão de Orçamento, que votaria a lei de diretrizes orçamentárias, que inclui a meta zero. Por que adiou? Porque o governo quer produzir uma emenda, informar o Congresso qual vai ser o novo déficit para incluir já na LDO. Porque se não incluir, depois é mais difícil de modificar se for aprovada como está, com déficit zero, que todo mundo já sabe que morreu, que não vai ser produzido. O que está se discutindo agora é só o tamanho do buraco, qual vai ser o tamanho da cova, mas que está morto, está morto. 10 minutos, a gente fala sobre o julgamento de ontem lá no Tribunal Superior Eleitoral, algumas notícias relacionadas a esse julgamento, o resultado desse julgamento, os bastidores políticos, também de como vai se desenhar para 2024. Bom, o TSE condenou Bolsonaro a ficar inelegível pela segunda vez, e agora pelo uso eleitoral das comemorações do 7 de setembro. Esse foi o julgamento de ontem, o julgamento encerrado por 5 votos a 2. Os ministros também condenaram o general Braga Neto, candidato a vice. E a Carol Brígido tem informações pra gente sobre as consequências disso para o Braga Neto, né? Até ela escreveu uma coluna que o fim desse julgamento de Bolsonaro deixou o Braga Neto na mira do Tribunal Superior Eleitoral, né? E é isso, e aí ele foi condenado em relação a isso. Ele planejava concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem, mas agora ficou inelegível até 2030. E isso acabou também esbarrando na questão dos militares, né? O impacto que isso tem na discussão dos militares em relação a Braga Neto. O que você tem de informação para a gente? Quais são as consequências disso? Como é que você analisa, Carol, esse resultado e essa condenação dos dois? Olha, Fabiola, foi uma espécie de reviravolta, porque na véspera do julgamento a gente conversava com ministros do TSE e também com integrantes da corte, né, assessores que trabalham ali no tribunal. E a tendência não era exatamente de condenação à inelegibilidade do Braga Neto. O que se pensava, o que se cogitava era a aplicação de uma multa. Inclusive, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, ele votou nesse sentido, de condenar o Braga Neto à aplicação ao pagamento de multa. E aí, depois, a votação foi andando, o ministro Floriano Marques Neto, ele propôs essa inelegibilidade,
E na sessão de ontem, a gente viu que a maioria dos ministros acabou corroborando essa tese, e o próprio relator, o ministro Benedito, foi lá e mudou de ideia para poder formar uma maioria ainda maior. Tinham 4 dos 7 votos a favor da inelegibilidade de Braga Neto. Depois foi lá, o relator mudou o voto, ficou 5-2, igual ao outro placar, ao placar de condenação de Bolsonaro à inelegibilidade, que também estava em 5-2. É bom a gente pontuar que ali no TSE existem 2 ministros que têm votado a favor de Bolsonaro, que são Cássio Nunes Marques e o Raul Araújo. Os outros ministros, os 5, têm feito essa corrente pela condenação de Bolsonaro, pela condenação de Braga Neto, e mais do que isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou bem claro que esses julgamentos são um recado para que esses malfeitos, esses abusos eleitorais não sigam acontecendo na próxima eleição, na eleição de 24, a gente tem eleição municipal no ano que vem e depois eleição nacional em 2026, que esse tipo de uso eleitoral de evento cívico, dos símbolos da República, que isso não tenha mais uso eleitoral nas próximas eleições. Então, é um recado geral para a classe política, além de ser uma condenação pessoal ao Bolsonaro e ao Braga Neto. Outra questão, quando se condena o Bolsonaro, não tem efeito prático, porque ele vai ficar inelegível até 2030, o período de 8 anos continua sendo o mesmo, é o período que se conta entre o crime praticado e a partir do crime praticado conta-se 8 anos. Então, assim, os crimes desse julgamento também se referem à eleição do ano passado, portanto, o tempo de inelegibilidade continua sendo o mesmo. O que acontece? Na verdade, a condenação de Bolsonaro, ela fica como se fosse mais legítima, porque não é só uma condenação, são 2 condenações. Então, o TSE está dizendo, na verdade, que é um conjunto de atos que Bolsonaro praticou na eleição passada que não estão em conformidade com as regras da legislação eleitoral. Não é só um ponto específico, é toda a forma como ele agiu durante a campanha. E ao se condenar Braga Neto, o que acontece? O TSE corre o risco de entrar em novos atritos com as Forças Armadas. Vocês se lembram que no ano passado a gente viu uma campanha extremamente conturbada, inclusive na relação do TSE com as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram a questionar oficialmente o TSE sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso gerou muito ruído, isso gerou muito atrito entre a caserna e o judiciário. Agora, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes quis comprar novamente essa briga. A coisa já estava totalmente pacificada e, condenando-se um general, pode ser que isso gere, sim, incômodo dentro das Forças Armadas.